Capítulo 2 do batismo. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Pedro lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículo 16. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. São João, capítulo 3, versículo 5. Parágrafo 1º. Natureza e efeitos do batismo. 552. Que é o sacramento do batismo? O sacramento do batismo é o sacramento pelo qual renascemos para a graça de Deus e nos tornamos cristãos. 553. Quais são os efeitos do sacramento do batismo? O sacramento do batismo confere a primeira graça santificante, que apaga o pecado original e também o atual, se houver. Perdoa toda a pena devida por eles, imprime o caráter de cristão, torna-nos filhos de Deus, membros da Igreja e herdeiros do paraíso, e torna-nos capazes de receber os outros sacramentos. 554. Qual é a matéria do batismo? A matéria do batismo é a água natural, que é derramada sobre a cabeça daquele que é batizado, em quantidade suficiente que escorra. 555. Qual é a forma do batismo? A forma do batismo é esta: eu te batizo em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo. Parágrafo 2º. Ministro do batismo. 556. Quem é responsável pela concessão do batismo? A concessão do batismo compete por direito aos bispos e aos párocos, mas, em casos de necessidade, qualquer pessoa pode batizar, seja homem ou mulher, e até mesmo um herege ou um infiel, contanto que realize o rito do batismo e tenha a intenção de fazer o que faz a Igreja. 557. Se houver necessidade de batizar uma pessoa que está em perigo de morte, e estiverem muitas pessoas presentes, quem deverá batizar? Se houver necessidade de batizar alguém em perigo de morte, e estiverem muitas pessoas presentes, deverá batizá-lo o sacerdote, se lá estiver. Na sua ausência, um eclesiástico de ordem inferior. E na falta deste, um homem leigo, de preferência a mulher. A não ser que a perícia maior da mulher ou a decência exijam o contrário. 558. Que intenção deve ter quem batiza? Quem batiza deve ter a intenção de fazer o que faz a Santa Igreja ao batizar. Parágrafo 3º. Rito do batismo e disposições de quem o recebe já adulto. 559. Como se batiza? Batiza-se derramando água sobre a cabeça do batizando, ou, não podendo ser sobre a cabeça, sobre qualquer outra parte principal do corpo, e ao mesmo tempo dizendo: eu te batizo em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo. 560.
Se alguém derramasse a água e outro proferisse as palavras, a pessoa seria batizada? Se alguém derramasse a água e outro proferisse as palavras, a pessoa não seria batizada. É necessário que seja a mesma pessoa que derrame a água e pronuncie as palavras. 561. Quando há dúvida se a pessoa está morta, deve-se deixar de batizá-la? Quando se duvida se a pessoa está morta, deve-se batizá-la sob condição, dizendo: se estás vivo, eu te batizo em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo. 562. Quando se devem levar as crianças à igreja para serem batizadas? As crianças devem ser levadas à igreja para serem batizadas o mais breve possível. 563. Por que deve haver tanta pressa em levar as crianças para receberem o batismo? Deve haver suma pressa em levar as crianças para receberem o batismo, porque pela sua tenra idade, elas estão expostas a muitos perigos de morte, e não podem ser salvas sem o batismo. 564. Pecam então pais e mães que, por sua negligência, deixam seus filhos morrer sem batismo ou simplesmente demoram em fazê-lo? Sim, pais e mães que, por sua negligência, deixam seus filhos morrer sem batismo, pecam gravemente, porque os privam da vida eterna. E pecam também gravemente, adiando por muito tempo o batismo, porque os expõem ao perigo de morrer, sem o terem recebido. 565. Quando é um adulto que se batiza, que disposições deve ter? O adulto que é batizado deve ter, além da fé, a dor, pelo menos imperfeita, dos pecados mortais que tenha cometido. 566. Se um adulto é batizado em pecado mortal, sem esta dor, que receberia ele? Se um adulto se batizasse em pecado mortal, sem esta dor, receberia o caráter do batismo, mas não a remissão dos pecados, nem a graça santificante. E estes efeitos permaneceriam suspensos até que o impedimento fosse removido pela dor perfeita dos pecados com o sacramento da penitência. Parágrafo 4º. Necessidade do batismo e deveres dos batizados. 567. O batismo é necessário para a salvação? O batismo é absolutamente necessário para a salvação, porque o Senhor disse expressamente: quem não renascer na água e no Espírito Santo não poderá entrar no reino dos céus. 568. Pode-se suprir-se de alguma forma a falta do batismo? Na falta do sacramento do batismo, pode supri-la o martírio, que se chama batismo de sangue, ou um ato de perfeito amor a Deus, ou de contrição, juntamente com o desejo, pelo menos implícito, do batismo, e isto é chamado de batismo de desejo. 569. A que fica obrigado aquele que recebe o batismo? Aquele que recebe o batismo fica obrigado a professar sempre a fé e a observar a lei de Jesus Cristo e da sua Igreja. 570. A que se renuncia ao receber o santo batismo? Ao receber o santo batismo, renuncia-se para sempre ao demônio, às suas obras e às suas pompas. 571. Que se entende por obras e pompas do demônio? Por obras e pompas do demônio, entendem-se os pecados e as máximas do mundo, contrárias às máximas do Santo Evangelho.